Olá, gente. Boa tarde. Eu sou Marlon, em janeiro de 2023, e a gente vai aqui fazer uma leitura discutida do Manifesto do Partido Comunista, que é escrito por Marx e Engels. Marília e eu. A Marília, aluna, como diz o Marlon, sou a discípula dele, que ele está doutrinando, não, Marlon. Se ele ficar rico, metade do dinheiro é meu. Amém. Mas, então vamos lá. Um espectro ronda a Europa, que é o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa unem-se numa santa aliança para conjurá-lo. O Papa, o Czar, Metternich, Guizot, os radicais da França, os policiais da Alemanha. Ou seja, todos os países, aqui ainda não era um país, não era Estado Nacional necessariamente, mas todas as potências imperialistas, elas conjuram, elas invocam o comunismo, colocam sobre a mesa. Mas colocam sobre a mesa com uma roupa do Gasparzinho, como um fantasma, como algo destruidor, como um demônio. E aí eles invocam, convocam, fazem lá o pentagrama de Supernatural e colocam o comunista no meio. Né? E que partido de oposição não foi acusado de comunista por seus adversários no poder? E a gente olha hoje, né, se você é contra essa direita maluca, a Bobeble, você é comunista. O PT é comunista, o PSOL comunista pra caralho. Né? Todo mundo é comunista. Que partido de oposição, por sua vez, não lançou a seus adversários de direita ou de esquerda a pecha infamante de comunista. Isso aqui é interessante, porque você chamar o outro de comunista não é algo exclusivo da direita. Né? A gente tem, por exemplo, que a direita chama, inclusive, movimentos de ultradireita, como o fascismo de Mussolini e o nazismo, de movimentos de esquerda, e chama o Mussolini de socialista também. Né? O próprio Hitler utiliza do Partido Nacional Socialista. Só que Hitler, ele já tem vários registros históricos que mostram que ele fala, olha, eu não sou aquele socialista lá não, eu não sou aquele socialista russo, eu sou socialista real. Mas, de qualquer forma, esse xingamento de comunista, ele surge de tudo quanto é lado. Né? E qual a conclusão que a gente tira disso? Primeiro, que o comunismo já é reconhecido como força por todas as potências da Europa. Isso quer dizer o quê? Que o comunismo é grande o suficiente para incomodar. Existem movimentos políticos que não são grandes e a ponto de incomodar? Existe a monarquia no Brasil. Existe um grupo louco de monarquistas que falam que querem o retorno da monarquia. Só que a gente olha para esse povo e não reconhece como um fantasma. A gente dá risada nesse povo. Né? O comunismo foi motivo de risada em determinado momento, mas nesse período em que Marx escreve, em 1848, o comunismo já é uma força considerada, reconhecida por todas as potências imperialistas. Segunda conclusão. É tempo de os comunistas exporem abertamente ao mundo inteiro o seu modo de ver, seus objetivos e suas tendências, opondo o manifesto do próprio partido à lenda do espectro do comunismo. Isso aqui é fundamental. Se o comunismo ele é reconhecido, se ele é de fato uma ameaça, é agora que a gente tem que entrar com os dois pés na porta. Mas a gente tem que entrar com os dois pés na porta para desmentir o comunismo. Desmentir esse espectro, esses espantalhos, esse fantasma. Né? Porque enquanto eles levantam a bola e traz atenção e criam um pavor, esse é um momento importante para a gente se organizar enquanto trabalhadores e criar um manifesto que se opõe a esse espectro, esse fantasma, essa pantomima que criaram sobre o comunismo. E aí, Marília, tudo bem? Sim. E é por isso que a gente está aqui, né? Porque é a hora dos comunistas se expor abertamente que são comunistas. Eu não sou comunista. É sim. Mas vai ser, até o final da 36ª página vai ser. Ai, ai. Com este fim, reuniram-se em Londres comunistas de várias nacionalidades e redigiram o manifesto seguinte, que será publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamengo e dinamarquês. Calma. Então o manifesto foi escrito por vários trabalhadores? Ele foi escrito por Marx e Engels a partir da discussão coletiva dos partidos e dos líderes sindicais. Ah, tá. Entende? É porque a gente tem que entender que tudo que a gente produz não é nosso enquanto propriedade privada, embora os capitalistas se apropriem das coisas, né? Então, você vai ver que os textos de Marx, no geral, ele dificilmente vai ter frase do tipo, eu entendo que, eu fiz o que. Mesmo que o texto seja assinado só por ele, ele sempre vai marcar, nós fizemos.
Entendi. Né? Porque ele entende que por mais... mas eu escrevi aqui a crítica da filosofia do direito de Hegel. Eu escrevi sozinho. Mas se não fosse Hegel, eu não escreveria. Portanto, não é uma obra da genialidade isolada de Marx. Porque Marx é um sujeito circunscrito na história. Isso, sei lá, me lembra muito o Lula, porque toda vez que ele vai falar, ele nunca fala, tipo, em primeira pessoa. Tudo que ele fala, a causa é pro povo... Ele usa o povo brasileiro, né? Ele sempre usa o povo brasileiro. É muito interessante. E se você for em organizações políticas, tipo partidos comunistas, socialistas, sindicatos, eles têm esse vocabulário de nós. Tanto é que o Lula é um sindicalista. Se você pega a evolução política do Lula, é muito interessante, porque o Lula era um cara que falava de socialização dos meios de produção, ele era um cara que falava de reforma agrária socialista, depois que ele mudou, né, completamente as suas propostas. Porque senão ele não chegava no poder, né? Então, mas o PT, ele começou a fazer sucesso, começou a fazer baderna com essa embocadura, né? O antigo PT é muito diferente do que o PT se tornou, muito diferente. Então, isso é interessante. Aqui só sobre a publicação do manifesto nas línguas mencionadas, ver as indicações dos prefácios, suas respectivas notas. Vai ter um prefácio específico para cada língua, porque Marx, ele entende que... O que é o socialismo? O socialismo é aquilo que as condições históricas permitem que ele seja. Por isso que Marx ele não é um teórico do comunismo, do socialismo, ele é um teórico do capitalismo. Agora, o que o comunismo vai ser, ele não se arrisca a dizer porque ele não é picareta, ele é cientista. Entende? Então... ele não pode falar, sigam essas linhas, A, B, C, D, T, tal, você vai ser socialista independentemente do seu caráter. Não. Tanto é que precisou de Lenin para que a Revolução Russa acontecesse. E Lenin fez uma leitura para a Rússia. A gente precisou do Mao Zedong para que a Revolução Chinesa acontecesse. E é muito interessante, porque se você olhar essas duas grandes experiências, os líderes revolucionários são líderes intelectuais e teóricos também. Verdade. Lenin é um líder teórico, Mao é um líder teórico, então você pode ser um marxista-leninista, você pode ser um marxista-leninista maoísta, porque eles fazem justamente essa leitura e entendem que o socialismo é aquilo que a história permite que ele seja. Claro que tem pressupostos fundamentais, como socialização, etc. e tal, mas respeitando sempre as coisas específicas. Por isso que eles se dão o trabalho de fazer um prefácio específico para cada língua mencionada, porque está sendo direcionado para cada circunstância histórica específica. Show? Certo. E aí, essa aqui é a introdução, né? Uma introdução de meia página. Você vê que se fosse eu, seria 36 páginas só de introdução, ainda bem que não fui. Né? O poder de síntese do cara é fenomenal. Né? E o melhor você ontem, não. A gente consegue terminar em um dia só. Se for só a gente falei, consegue sim, confia. Não dá. Então vamos lá. Burgueses e proletários. Primeira parte. E essa frase aqui é fenomenal. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classe. O que é história? A história ela é um desenvolvimento que gera sínteses. Aí você vai lembrar lá do método dialético, que a síntese, Aufhebung, é algo que você supera, que você nega e que você conserva. Né? Então, não é um processo assim, de substituição imediata, de rupturas, mas de desenvolvimentos, de negação e superação. Quando você supera, você automaticamente conserva elementos daquele modo de produção, certo? Certo. Só que existe uma coisa que faz a história se movimentar, porque a história é justamente desenvolvimento dialético. E o que é que faz a história se movimentar? Para Hegel, o ser absoluto. Né? A própria ideia. A ideia vai se movimentando, vai se alienando de si, formando matéria, que se aliena de si, então a gente tem uma ideia como um motor da história. Marx vai dizer o seguinte, pode falar. É porque eu tipo, não que sigo, mas na minha cabeça a leitura de Marx faz sentido, de que a matéria que gera a ideia. Então, sabe, você vai explicando, não faz sentido a ideia gerar a matéria.
É porque você ficou um ano com um marxista. Mas se você tivesse tido aula com um sociólogo weberiano, por exemplo, você fala, porra, faz sentido mesmo. Porque, por exemplo, o Weber vai dizer o seguinte, olha, o espírito do capitalismo, lembrando que o espírito é Geist, né, fundamento, o fundamento do capitalismo já estava na ideia do homem antes mesmo da Revolução Industrial e do capitalismo acontecer. Foi porque o ser humano teve essa ideia que a história se movimentou nessa direção. Isso, se você pega os liberais, é isso que eles seguem. Tanto é que eles têm essas ideias, esses idealismos loucos de oferta e demanda, de que o livre mercado que gera necessidade, e não que a necessidade que gera o mercado, eles têm essas coisas loucas, né? E aí Marx, ao olhar para o mundo, ele vai dizer o seguinte, porra, essa substituição dialética de modos de produção tem um motor. Tem um motor. Tem algo que move. E que algo é esse? Classes antagonistas em contradição, disputando seus interesses. A isso nós chamamos de lutas de classe. E daí ele olha, se a gente olhar na Mesopotâmia, a gente vê essa disputa de poder. Se a gente olha na Grécia Antiga também, na China, na Índia, enfim, qualquer lugar. Todas as sociedades, não importa que sociedade você está falando. Na verdade importa sim, tá? Sociedades ocidentais. Ok? Porque Marx escreve para a Europa do século XIX, pipipopopó. Então, quando você pega uma sociedade tradicional que tem uma outra lógica de sociabilidade, aí muda um pouco. Mas para a sociedade ocidental que ocidentalizou o mundo e coloca o mundo sobre a égide dos Estados Unidos e do capitalismo industrial e agora da Big Data, né, esse capitalismo tecnológico, é a história das lutas de classe. Já? Certo. E ele vai dando origem, ó, homem livre e escravo, Grécia. Patrício e plebeu, Roma. Senhor feudal e servo, Europa medieval. Mestre de corporação e companheiro, no inicinho daquela abertura comercial do renascimento urbano e comercial. Em resumo, opressores e oprimidos. E aí tem gente que fala que Paulo Freire não é marxista, né? Quer dizer, Paulo Freire dizia que ele mesmo não é marxista, mas toda a bocadura do Paulo Freire é bem parecida com a de Marx, né? Não é pedagogia do comprimido, não é pedagogia do reprimido, né? Pedagogia do oprimido. Opressores e oprimidos em constante oposição têm vivido numa guerra ininterrupta, lógico, porque se é a guerra, se a luta de classe é o motor da história, se acaba a luta de classe, você cessa esse processo histórico, né? Ora franca, ora disfarçada. Isso é muito interessante. Então, vamos supor, se o comunismo chegou, coisou, vai parar o motor, porque o comunismo é uma sociedade sem classe. Se não tem classe, não tem a luta. Então, aí que tá. Marx diz o seguinte: o comunismo vai ser o início da história. Opa, joia. Porque até aqui, para Marx vai considerar que isso aqui é uma pré-história. Claro que quando ele está escrevendo esse manifesto, ele é um panfleto de divulgação. Uhum. Então, ele vai permitir a si mesmo simplificações e algumas contradições em relação às obras principais que ele não se permite, por exemplo, no Capital, na crítica da filosofia do direito e tal, entende? Mas Marx vai entender o seguinte: o ser humano, ele tem uma categoria ontológica, ou seja, algo que está no ser enquanto ser do ser humano, é história. E a história depende da sociabilidade, né? E o capitalismo, ele tira isso. Essa ultrafragmentação. Esse atomismo e esse individualismo. Inclusive, tem uma frase fantástica que é: o indivíduo floresce quando o individualismo morre. Porque só pode ser um indivíduo completo, ontologicamente completo, quando você se socializa, né? E daí Marx vai dizer que essa socialização vai ser a condição para o início da história da humanidade. Mas aqui ele está se permitindo simplificações que normalmente não se permitiriam. Show? Certo. Essa guerra, essa luta de classe, ora, é franca, ou seja, literalmente, olha, você não é minha classe, caralho. Vai se fuder. Como você olha, por exemplo,
com a estratificação medieval. Você tem a nobreza, claramente, o servo, claramente somos diferentes. Ora disfarçada, por exemplo, burguesia e proletariado, somos todos uma família, somos todos a empresa, é tudo nosso e tal. Né? Uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em conflito. É muito interessante isso, porque Marx vai dizer o seguinte, olha, nós temos duas opções. Ou o fim da humanidade, ou barbárie, ou socialismo. E se a gente olha hoje como o capitalismo está, as contradições do capitalismo hoje, isso é muito evidente. Por exemplo, a questão ambiental. Literalmente, se a gente não mudar a nossa sociabilidade, se a gente não fizer uma transformação revolucionária da sociedade inteira, teremos as duas classes destruídas. É isso que ele está dizendo aqui. Show? Nas mais remotas épocas da história, verificamos quase por toda parte uma completa estruturação da sociedade em classes distintas, uma múltipla gradação das posições sociais. Então ele está dizendo que ao longo da história a gente consegue ver diferentes níveis de hierarquia social. Né? Na Roma Antiga encontramos patrícios, cavaleiros, plebeus, escravos. Na Idade Média, senhores, vassalos, mestres das corporações, aprendizes, companheiros, servos. E em cada uma dessas classes, outras gradações particulares. A gente pode ver, por exemplo, que, sei lá, o próprio mestre das corporações tem diferentes níveis. Você pode ter um conglomerado de corporações, você tem um chefe aqui que lida diretamente com o aprendiz, e você pode ter o cara da conglomeração dessas corporações. Né? Então, o Marx está dizendo o seguinte, pode até ser que em determinado momento você não veja duas classes propriamente. Né? Igual a gente vê, burguesia e proletariado. Pode ser que você veja uma caralhada de coisa. Mas, você pode falar. É que eu falo, tipo assim, por exemplo, hoje em dia tem toda aquela palhaçada que criaram a classe média, que é o povo que não se vê como trabalhador. Isso. Tipo assim, o povo não entende que você só é burguês se você tiver seu próprio meio de produção. Exatamente. Aí tem essa divisão que é uma bosta. E esse é um mecanismo para ofuscar, para alienar as pessoas da posição social que eles ocupam. Marx vai dizer, você pode ver que você vai ter sociedades que você vai ter diferentes níveis de exploração e diferentes características da disputa entre indivíduos. Mas todas essas disputas perpassam a luta de classe. Se você passa um filtro e coloca a disputa entre esses dois caras nos diferentes níveis, se você pega o que há de mais fundamental, você vai ver que é interesse entre uma classe dominante e uma classe dominada, opressor e oprimido. A gente pode ver, por exemplo, hoje, né, que o homem trabalhador ele é explorado, mas a mulher trabalhadora é muito mais. Mas a mulher negra trabalhadora é muito mais. Mas a mulher negra lésbica é muito mais. Mas a mulher negra trabalhadora trans é muito mais. Então você vê que tem diferentes níveis de exploração. E daí, se você pega e busca o fio condutor que dá origem a esses sistemas opressores, todos eles perpassam as lutas de classe. Show? Certo. E ele vai dizer o seguinte, a sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos da classe. Porque na dialética, você nunca cria algo absolutamente novo. Você conserva. E o que a sociedade burguesa... isso aqui é importante, tá? Porque Marx, ele utiliza sociedade civil e sociedade burguesa. No alemão, ele utiliza Bürgerliche Gesellschaft. E esse termo, em alemão, ele vale tanto para a sociedade burguesa, tanto para a sociedade civil. Porque, para Marx, sociedade burguesa é sociedade civil. E é a sociedade moderna. Certo. É tudo a mesma coisa, tá? Então, quando ele fala sociedade burguesa moderna, sociedade capitalista, sociedade civil, a gente está tudo falando da sociedade capitalista moderna. Certo. E o que eles conservam nesse salto dialético do desequilíbrio feudal para o desequilíbrio capitalista? Ele não abole, ele conserva os antagonismos de classe. E o pior, não fez mais do que estabelecer novas classes, burguesia e proletariado, novas condições de opressão, a opressão no trabalho industrial, novas formas de luta, os sindicatos, em lugar das que existiam no passado. Então você vê que há um desenvolvimento histórico. Entretanto, a gente... eu não sei como você prefere ler as notas de rodapé
junto quando elas aparecem ou no final da página? Por mim, tanto faz. Eu sempre leio no final, porque eu nunca vejo os numerozinhos. Meu olho ignora eles. Tá bom. Então vamos lá. Antes de começar esse parágrafo que vai para a próxima página, vamos para as notas de rodapé. Por burguesia, entende-se a classe dos capitalistas modernos, como eu te disse, né? Os Bürgerliche Gesellschaft, proprietários dos meios de produção social que empregam o trabalho salariado. Olha só a definição de burguesia. Quem é burguês? Proprietário dos meios de produção social que empregam o trabalho salariado. Não o que trabalha. Ah, mas eu tenho empregado. Mas você trabalha? Trabalho, então você não é burguês. Você não é burguês. O gatinho tá precisando de leite. Ai, deixa eu pôr ração. Peraí, tá vazio, coisa dele. Voltei. Então, quem é burguês? Proprietário dos meios de produção social que empregam o trabalho salariado. Por proletariado, a classe dos assalariados, dos trabalhadores, que não tendo meios próprios de produção, são obrigados a vender a força de trabalho para sobreviver. Que é aquilo que eu te falei, sobre a questão da história. Lembra que eu te falei que... Você fala, mas quando acabar, então, as lutas de classe, acaba a história? Isto é, toda a história é escrita. Ou seja, aquela história que a gente aprende na escola, que é a história ocidental, que chamamos de história geral. Que é aquela história que começa em 4000 a.C. e vai até hoje. Desse ponto. Sempre foi. A pré-história, a organização social anterior à história escrita, era desconhecida em 1847. Mais tarde, Haxthausen descobriu a propriedade comum da terra na Rússia. Maurer mostrou ter sido essa a base social da qual as tribos teutônicas derivaram historicamente e pouco a pouco verificou-se que a comunidade rural era a forma primitiva da sociedade desde a Índia até a Irlanda. A organização interna dessa sociedade comunista primitiva, foi desvendada em sua forma típica pela descoberta de Morgan, de 1818 a 1881, aqui, né? Citação do Lewis Heron. Da verdadeira natureza dos genes, ou dos genos, e da sua relação com a tribo. Após a dissolução dessas comunidades primitivas, a sociedade passou a dividir-se em classes distintas. Procurei traçar esse processo de dissolução na obra de Obsfund der Familie, enfim, Origem da Família, Propriedade Privada do Estado, então é isso que eu te falei, entende? Isso aqui que Marx está escrevendo no manifesto é para a sociedade ocidental. É porque, tipo assim, eu lembro de uma das nossas primeiras aulas, que você falou que, tipo, a história mesmo, tipo, começou depois, foi quando o primeiro carinha lá, o Homem da Caverna, fez a propriedade privada, cercou o negocinho e falou. E, tipo, isso para Rousseau, né? Ah, para Rousseau? Isso para Rousseau. Mas faz sentido, porque você para pensar, quando, na época da pré-história, era a tribo, que cada um era dividido, todo mundo dividia tudo. E, de repente, um cara falou assim, não, isso aqui é meu, pronto, acabou. Não foi tão simples assim, mas algo mais ou menos nessa direção. É o que Engels chama de sociedade comunista primitiva. Nessa sociedade, elas não tinham classe. Aí depois, a partir daquele... Parecido com aquele processo que a gente viu do cinecismo grego, né? Você tem a diáspora, os genos, as frátrias, as tribos e a polis. E aí você tem o surgimento da propriedade privada. Então, Marx aqui ele não está falando dessas formas alternativas ao capitalismo de sociedade que ainda existem, por exemplo, sociedades tribais e tal. Ele está falando da nossa sociedade ocidental. Tranquilo? E ele sabe disso, tá? Porque sempre tem um desinformado que fala, Marx não percebeu. Se você disser, Marx não percebeu e tal, não vai ser você, João Moreira, natural de Minas Gerais, que vai perceber, tá bom? Não adianta. Não tem nada que Marx não tenha percebido que você percebeu. Tá? Se você começa com a frase Marx não percebeu, você pode ter certeza que 99% de chance você está errado. Ai. A não ser que você seja um puto historiador de Marx que dedicou sua vida a isso. Né? O mestre de corporação é um membro da guilda, o patrão interno, e não seu dirigente. É aquilo que eu estava te falando, percebe? Você tem diferentes níveis. Tem um cara que cuida ali, que ele é o patrão interno, que cuida direto com os funcionáriozinhos. Mas quem é o dirigente? É o dono de diferentes corporações. Beleza, então voltando ao parágrafo. Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classe.
É isso, eu sempre falo isso, né? O que o capitalismo fez? Simplificou as relações de classe. Simplificou a luta de classe. A luta de classe que se manifestava, porra, mestre, servo, sacerdote, rei, duque, senhor feudal, agora é burguesia e proletariado. A sociedade divide-se cada vez mais em dois campos opostos. Por mais que tenha subdivisões, você consegue, de forma bem, assim, nem precisa ser um mestre metodológico, de forma bem tranquila você consegue ver que existem dois tipos de pessoas na sociedade. Duas grandes classes de um confronto direto. A burguesia, que detém os meios de produção e não trabalha, e o proletariado, por não deter, vende a força de trabalho para sobreviver. Bom, dos servos da Idade Média nasceram os moradores dos primeiros burgos. Isso a gente também viu lá em História Geral, né? Dessa população municipal saíram os primeiros elementos da burguesia. Aí a gente viu isso quando a gente estava discutindo a origem da burguesia, né? Que vem com a cruzada, enfim. A descoberta da América, a circunnavegação da África, abriram um novo campo de ação à burguesia emergente. Os mercados das Índias Orientais e da China, a colonização da América, o comércio colonial, o incremento dos meios de troca e das mercadorias em geral, imprimiram ao comércio, à indústria e à navegação um impulso desconhecido até então. E, por conseguinte, desenvolveram rapidamente o elemento revolucionário da sociedade feudal em decomposição. O surgimento desses burgueses, né, não da burguesia em si, mas desses primeiros caras que foram para os burgos, né, eles elevaram a contradição feudal a um ponto que ela gira o ciclo dialético, que não dá mais. Chega um momento que aquela produção de subsistência, aquela força presa à terra propriamente e tal, aquilo não se sustenta. Ah, quer dizer então que acabou isso? Não, a gente vai ver que a Rússia vive em situação análoga à servidão até o século XX. Como eu disse, a dialética, a história não funciona assim. A história não é uma substituição de rupturas, mas sim um processo de elevação, negação e conservação. Né? Isso aconteceu por causa do comércio, não foi? Então, não é o comércio que gera necessidade. Não, sim, mas eu digo, tipo, o que fez que girou a chavinha que mudou foi o primeiro carinha lá nas cruzadas que trocou não sei o que por uma moeda, em vez de trocar por, sei lá, como eles faziam no a partir desse processo. Certo. Aí, eu só vou pedir para você tomar cuidado de reduzir, tipo assim, aquele carinha, porque é sempre um processo histórico e coletivo. Né? Uhum. Não dá para dizer que foi o João Batista com o CPF tal que fez a primeira troca com a primeira moeda e pronto, eu sou o primeiro burguês. Isso não existe. Isso não existe. Né? Porque, por exemplo, se a gente for lembrar, esses caras iam para a cruzada para comercializar os seus banquinhos, os seus artesanatos, as suas produções. E aí ele não chegou lá de repente e falou, opa, eu só aceito moeda, me dá sua moeda. Não. Certa feita, pode acontecer de começar a surgir pessoas que pagam com moeda, e ele continua com aquele comércio do scam. Vão se sobrepõe montando uma rede complexa, né? A história vai se desenvolvendo assim. Aí a gente tem só que tomar cuidado com essas analogias, principalmente quando a gente vai ensinar história, porque quando você fala, foi aquele carinha, eu tenho certeza que você imaginou um carinha com a moedinha, pegando a moeda e trocando a moedinha. Você não imaginou um sujeitinho, um europeuzinho? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu não vou ensinar história. Não, vai. E vai ensinar de uma maneira interessante, boa. Então. Porque qual que é o grande passo, né? Tipo assim, os liberais têm muita dificuldade de sair do simples para o complexo, né? Porque você explicar do jeito que você me explicou é um jeito simples. De forma simplificada é isso. Mas e a complexidade desse processo? Será que foi só esse homenzinho que você imaginou pegando a moedinha, dando a cadeirinha e pegando a moedinha? Não é só isso, né? Beleza? A organização feudal da indústria, e outra coisa que a gente tem que entender, né? Revolução industrial não dá origem às indústrias. Uhum. A gente já tinha indústrias. Revolução industrial é a passagem da manufatura para a maquinofatura, mas a gente já tinha feudos muito tecnológicos, bastante tecnológicos, que inclusive era contraditório demais, porque os feudos bem tecnológicos passam até acúmulo. E esse acúmulo gera a necessidade dos próprios feudos entrarem nessa roda comercial. Né? Faz sentido. Então, isso vai acontecendo.
Então, a organização feudal da história, em que esta era circunscrita a corporações fechadas, já não satisfazia as necessidades que cresciam com a abertura de novos mercados. Né? É isso. Aquelas corporações fechadas, feudais, já não dava conta das necessidades que surgiam com os novos mercados. Com a África, com a Índia, com a América. Né? A manufatura a substituiu. Então, a gente tem uma substituição da organização feudal industrial, que era não tão tecnológica, que vai sendo substituída pela manufatura, e na Revolução Industrial pela maquinofatura. Né? A pequena burguesia industrial suplantou os mestres das corporações, ou seja, a burguesia industrial ganhou na competição com esses mestres de corporação. A divisão do trabalho entre as diferentes corporações desapareceu diante da divisão do trabalho dentro da própria oficina. O que você tinha era o seguinte: olha, eu sou um cara que a minha corporação, ela tosa a ovelha. Só. A minha corporação, ela limpa os fios. Só. A minha corporação é que transforma esses fios de fato no tecido. Essa era a indústria feudal, basicamente. Conjunto de corporações com um trabalho dividido dessa forma. Uhum. Quando a burguesia suplanta isso, a burguesia, ela passa a ela mesma tosar, limpar, tecer os fios e fazer o tecido. Então, a divisão do trabalho que antes era entre diferentes corporações, e por isso elas eram menos exploratórias, elas passam a ser divididas dentro da própria oficina. Aí dividir pessoas ao invés de entre corporações. Exatamente. Agora você tem uma divisão social do trabalho dentro da própria oficina. Você tem um cara que aperta a porta, você tem um cara que coloca o vidro, você tem um cara que forja o metal, você tem um cara que... dentro da própria empresa. Né? Isso é muito interessante porque isso é uma tendência. Né? Hoje em dia, as grandes indústrias, elas não são donas só do que aquilo que elas fazem. Por exemplo, vamos imaginar que eu sou dono da Samsung. A Samsung, ela não é dona só da fábrica que monta o celular. Ela é dona também de uma indústria que extrai lítio para fazer a bateria. E ela é dona da indústria que faz a bateria. E ela é dona da indústria que pega petróleo e transforma em plástico. Então, acaba que você tem grandes conglomerados industriais pertencentes a uma pequena burguesia. Aí nego fala de livre competição, de livre comércio. Como é que você compete com a porra da Samsung, que faz o celular, que extrai o petróleo, que extrai o lítio, que faz a bateria? Então, o livre comércio como? A fonte de lítio já está ocupada por um centro industrial gigantesco da Samsung. Ai. Percebe que nunca existiu um livre comércio. Protecionismo e capitalismo são sinônimos. O capitalismo se desenvolveu com o protecionismo. É só você olhar, por exemplo, qual foi a medida do Estado inglês na Revolução Industrial. O que o Estado inglês fez? Determinou o cercamento, pegou a terra e proibiu a compra de tecido indiano. Como é que isso é liberal? Como é que isso é livre comércio? Pô, se é livre comércio, se você quer o bagulho pau a pau, por que você proíbe? Por que proibiram a China de ter acesso a fios semicondutores? Porque sabe que se a China tiver acesso a fios semicondutores, vai passar os Estados Unidos. Fácil. Aí, como assim liberalismo? Se os Estados Unidos é tão foda, se o liberalismo é tão bom, se o capitalismo é tão pica, por que os Estados Unidos precisa de 800 bases militares espalhadas por mundo para vigiar o que os outros países estão fazendo? Porque se eles são tão bons, era para ir no pau a pau, no livre comércio da mão invisível, eles se garantiam um soco, né? Mas não é assim que funciona. Chique? Eu gosto muito desse textinho do Marx, que é um texto bem pequenininho, mas ao mesmo tempo é muito atual e ele é muito complexo. Eu lembro quando eu tava lendo sozinha, era o prefácio ainda que eu lia. Tudo que falava, eu conseguia identificar na sociedade hoje em dia. Eu ficava, caralho, esse cara escreveu isso há mais de, sei lá, 200 anos atrás e serve para hoje em dia. É. Então, assim, é muito atual. E outra coisa, né? Se você tem uma formação, e eu acho que é isso que um professor das ciências sociais deveria fazer, de sentar e ler com os alunos do jeito que a gente está fazendo aqui, você consegue puxar vários fios, né? Uhum. Mas como é que quando eu, lá na faculdade de Sociologia, de Ciências Sociais, na disciplina de Sociologia, o que o professor fez? Leia o manifesto aí, sozinho em casa. E faça um resumo. E faça um resumo melhor. Entende?
Então, porra, por que o cara não senta e lê com a gente? Agora imagina, uma disciplina dos primeiro e segundo período, o cara acabou de sair do ensino médio e vai se deparar com um texto desse, né? Ele vai conseguir ler, vai entender e tal? Vai, até vai. Mas não com as ligações, com as conexões que um professor tá ali para fazer. Enfim, só divagações. Né? Eu achei que a gente ia terminar Você dá uma aula, a gente termina. Jesus Cristo. Todavia, os mercados ampliavam-se cada vez mais. A procura por mercadorias continuava a aumentar. Aqui a gente está falando do simples desenvolvimento comercial. A própria manufatura se tornou insuficiente. É óbvio, porque você vai expandindo. Então, o vapor e a maquinaria revolucionaram a produção industrial, que a gente está falando de revolução industrial. A grande indústria moderna suplantou a manufatura, tal qual a manufatura suplantou as corporações. Quando eu digo suplantou, é substituiu mesmo, tá? A própria manufatura tornou-se insuficiente. Então, o vapor e a maquinaria revolucionaram a produção. A grande indústria teve que suplantar a manufatura. A manufatura era insuficiente. Isso aqui é um negócio muito foda. A média burguesia manufatureira deu lugar aos milionários da indústria. Aos chefes de verdadeiros exércitos industriais. Aos burgueses modernos. O que Marx está dizendo é exatamente o seguinte. Essa classe média que fica pagando pau para a burguesia e tal, frente aos verdadeiros burgueses, não são nada. Não são nada. Tranquilo? Então já existia meio que uma burguesia, que era essa que está escrito ali, a manufatureira. Aí chegaram os caras fodão mesmo, realmente, com dinheiro. Não é que eles chegaram, né? É que desenvolveu-se essa tecnologia. Então, mas esses caras que se tornaram os milionários, eles eram a média burguesia que se desenvolveu? Sim, exatamente. É um processo de desenvolvimento tecnológico. E aqueles que conseguiram desenvolver de forma pioneira, enriqueceu de um jeito absurdo. Porque, de repente, você gastava nada para produzir pra caralho. A grande indústria criou um mercado mundial, preparado pela descoberta da América. Né? Então, essa grande indústria, ela criou um mercado mundial preparado pela descoberta da América. Mais uma vez, a necessidade gera o comércio, o mercado. Certo. O mercado mundial acelerou enormemente o desenvolvimento do comércio, da navegação, dos meios de comunicação. Este desenvolvimento reagiu, por sua vez, sobre a expansão da indústria. E à medida que a indústria, o comércio, a navegação, as vias férreas se desenvolviam, crescia a burguesia, multiplicando seus capitais e colocando no segundo plano todas as classes legadas pela Idade Média. Então, o que Marx está dizendo é o seguinte: é desse modo que a gente teve a simplificação daquele tanto de classe que a gente tinha na Idade Média, no feudalismo. Como é que a gente chegou a essas duas classes? A partir desse crescimento exponencial do poder da burguesia. Eu sempre tive uma dúvida. Os nobres da época da Idade Média, todos foram mortos? Ou quando, tipo... Porque aconteceu várias revoluções burguesas, certo? Sim. Eles matavam todos os nobres ou depois, tipo... Alguns se tornaram burgueses? Ou... Sim. Inclusive a grande maioria, tá, Marília? A grande maioria. Se você olha, por exemplo, os burgueses hoje da Europa, os grandes burgueses mesmo, são todos das famílias imperiais. É tudo ex-nobre. Porque quando começa esse processo, e isso aqui é um negócio fundamental, quem é que tem dinheiro para desenvolver as forças produtivas? A nobreza. O Estado. Não a nobreza, o Estado. Que está aparelhado por quem? Pela nobreza. A gente viu isso quando a gente discutiu, por exemplo, França e Inglaterra, né? No caso da França, a burguesia se enobreceu. Aquela burguesia se enobreceu. Mas quando a gente olha para a Inglaterra, o que aconteceu com a nobreza? Aburguesou. Verdade. E daí desenvolveu. Por isso que a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial. Né? Porque capitalismo e Estado andam juntos. Porque somente o Estado tem força
poder econômico e político e militar, porque o exército, que garante a proteção da propriedade privada, é um aparato do Estado. Somente o Estado é capaz de proteger a propriedade privada e impulsionar... Voltou? Voltei, você me ouve? Agora eu te ouço. Eu dizia que somente o Estado, a partir das suas instituições, por exemplo, o Exército, que a polícia só existe para proteger a propriedade privada, só para isso, somente ele tem força política e econômica para impulsionar esse tipo de processo que está acontecendo aqui. Então, assim, quando você olha, por exemplo, para essa burguesia, ela não é aquele carinha que vendia o banco. Né? Ela é a grande... São aqueles caras que tinham o Estado aparelhado. Mas isso não se conta, né? Exatamente. Por isso que, por exemplo, a burguesia ela é conservadora, né? Claro que depois a gente vai ter lá, por exemplo, a Revolução Francesa e tal. Mas a Revolução Francesa, que é muito símbolo do que é a burguesia livre da nobreza e tal, é porque você tem uma disputa entre uma burguesia e uma nobreza e uma burguesia enobrecida. Você vê esse processo acontecendo. Tem um momento que essa contradição é tão grande que estoura. E a burguesia, ela conserva o seu poder. Porque ela vai assumir, ela vai suplantar o lugar daqueles opressores nobres, ela assume esse lugar. Mas a burguesia enobrecida se enfiou no meio deles. Não tinha só burgueses fraquinhos. Não, sim, claro. Não, eu concordo com você. Mas é aquele negócio. Quando a gente fala de um negócio da magnitude de uma Revolução Francesa, por exemplo, a gente não está falando do movimento de um burguesinho ou outro. A gente está falando do movimento dessa pequena burguesia, não no sentido pequeno, no sentido de ser uma baixa burguesia, mas do número de pessoas. Entendi. Que se apropria e mobiliza o povo. Porque quem fez a Revolução mesmo não foram os burgueses. Foi o povo com os interesses da burguesia introjetados na consciência deles. Entende? E mesmo essa burguesia que não se enobreceu na França, não era uma pequena burguesia no sentido pobre. Eles tinham poder, mas não tinham poder do Estado. É muito engraçado a gente falar dos liberais, né? Porque os liberais, eles dizem que o Estado, que não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas se você olha assim, o maior símbolo do liberalismo que eles sempre proclamam foi eles botar fogo em tudo para se apropriar do quê? Do Estado. Porque é o Estado que garante o poder para o desenvolvimento capital. Chique? Beleza? Então, é isso. Vemos, pois, que a própria burguesia moderna é o produto de um longo processo de desenvolvimento, de uma série de transformações no modo de produção e de circulação. Isso é óbvio. Isso aqui é o beabá de Marx. Isso aqui é fundamental. Não existe esse negócio, vamos trocar de roupa, botar roupa de moderno. Isso não existe. Uhum. Cada etapa da evolução percorrida pela burguesia foi acompanhada de um progresso político correspondente. Isso aqui é fenomenal de entender. Porque para Marx não existe economia e não existe política. Existe economia política. Toda economia é política, toda política é econômica. Então, à medida que a burguesia vai acompanhando, vai se desenvolvendo, vai tendo um processo político que acompanha. É por isso que estoura a Revolução Francesa. E se você olha, por exemplo, a Revolução Francesa, eles não queriam nem aquela Revolução Jacobina que rolou. Eles queriam uma monarquia constitucional. Tanto é que quando, em 1815, que Napoleão perde e acontece, de fato, a monarquia constitucional, começa a surgir um discurso nos jornais franceses de que finalmente completaram a Revolução. Pronto, agora sim, conseguimos o que queríamos, uma monarquia constitucional. Que não deu certo com os jacobinos, não deu certo com os girondinos, não deu certo com Napoleão. Agora conseguimos. Tranquilo? É porque depois de Napoleão voltou a ser monarquia? Virou uma monarquia constitucional. Lembra que teve o rei burguês? Ah, é verdade. Inclusive teve isso, né? O rei burguês. O Enem ferrou com todos os meus neurônios. Depois, durante... aqui ele está só descrevendo como é que foi acontecendo o processo, tá? A evolução da burguesia. Certo. Inicialmente, classe oprimida pelo despotismo feudal. Ponto. Eles estavam lá no mesmo bololô do povo, sem nenhum privilégio feudal.
Depois, uma associação armada e autônoma na política, na comuna, né? Quando eles vão para os burgos. Certo. Aqui, república urbana independente, né? Ali eles conseguem formar uma cidade-estado, como aconteceu, por exemplo, nas cidades do sul da Itália. Ali você tem uma república urbana independente. Ali você tem um terceiro estado tributário da monarquia, no caso das monarquias absolutistas, né? Depois, durante o período manufatureiro, contrapeso da nobreza na monarquia feudal ou absoluta, base principal das grandes monarquias, a burguesia, com o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, conquistou finalmente a soberania política exclusiva no Estado representativo moderno. Então, o que você percebe? A burguesia não criou o Estado. Ela conquistou uma soberania política no Estado representativo moderno. Ah, isso quer dizer que o Estado representativo moderno é igual ao Estado absolutista? Não, é muito diferente. É muito diferente. Uma série de transformações do ponto de vista político, jurídico e tal. Mas o fato é que a burguesia não pensou, nossa, acho que a gente devia ter um Estado assim, assim, assado. Foi quando já estourou a Revolução, por exemplo, que você vai ver que começa-se a pensar os aparatos políticos. Isso é muito claro, por exemplo, na Revolução Americana, né? Depois que acontece a Revolução Americana, que eles conseguem se livrar da América, eles ficam cerca de 10 anos construindo uma Constituição, pensando o que deve acontecer. Até tinha, né, aquele debate lá dos federalistas e dos confederados. Ó, a gente quer uma federação, a gente quer uma confederação. Aí você vê surgindo o Thomas Jefferson, o Hamilton, os caras todos. Tranquilo? O executivo no Estado moderno não é, senão, um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. Ou seja, o Estado moderno é uma ditadura da burguesia. O que é? É um comitê para permitir com que os negócios da burguesia aconteçam da melhor forma possível. Ah, e o povo? Foda-se, são meus inimigos. Para quê? Por isso que, quando a gente fala do comunismo, a gente fala de destruição do Estado. Porque o que o Estado é? O Estado é um instrumento de dominação. É isso que Marx está dizendo, e Engels. É porque é um Estado burguês, ele vai defender os interesses da burguesia. Exatamente. Exatamente. E ele vem. Olha só, ele gastou um parágrafo só para dizer isso aqui. A burguesia desempenhou na história um papel eminentemente revolucionário. Sim, a gente não nega que a burguesia foi revolucionária. Mas o problema é quanto tempo durou a revolução dela, né? Ela foi revolucionária, puta, fundamos o Estado representativo moderno. Beleza, agora segura. Onde quer que tenha conquistado o poder, a burguesia destruiu as relações feudais, patriarcais e idílicas. Rasgou todos os complexos e variados laços que prendiam o homem feudal a seus superiores naturais. Veja as aspas. Não há nada de natural. Nada é natural, só a natureza. Né? Todas as relações sociais são históricas, são sociais. Os superiores naturais, que seria o nobre e o clero, ele vai ter esse laço rompido. A burguesia faz isso. Para só deixar subsistir de homem para o homem o laço do frio interesse, as duras exigências do pagamento à vista. Isso aqui é genial. Que a gente está falando daquela transição que sempre na aula de introdução à sociologia o pessoal ensina, né? Daquela mudança do eixo axiológico, que você sai da sociedade tradicional com base na qualidade, na confiança e tal, e passa para o quantitativo. Você quer saber quanto alguém vale? Dá uma olhada no histórico bancário dela, dá uma olhada no Serasa dela. Se o Serasa dela tiver com uma pontuação boa, essa pessoa é top pra caralho. Se o nome tiver na SPC, é um filho da puta, não merece confiança. Não é assim? Quantas vezes a gente fala, porra, aquele cara lá, velho, ele me ajudou pra caralho e tal, mas eu emprestei o dinheiro, ele não me pagou, ele não vale nada. Né? Ele não merece confiança. Né? Então, isso a burguesia fez. Então, Marx está dizendo o seguinte, olha só, ao mesmo tempo que ela rasga essa relação
ultra opressiva do feudalismo, ela amarra esses sujeitos numa quantificação das relações sociais absurda. Né? Afogou os fervores sagrados da exaltação religiosa, do entusiasmo cavalheiresco, do sentimentalismo pequeno-burguês nas águas geladas do cálculo egoísta. É um poeta, né? Fez a dignidade pessoal um simples valor de troca. Substituiu as numerosas liberdades conquistadas duramente por uma única liberdade sem escrúpulos, a do comércio. Isso aqui é genial. Em uma palavra, em lugar da exploração dissimulada por ilusões religiosas e políticas, a burguesia colocou uma exploração aberta, direta, despudorada e brutal. É comer o rabo com areia. E foda-se. Tem da vida. É. Não, mas esse é o rolê, né? Você olha no feudalismo, você tinha Ai, que horror. Você tinha um entorpecente. A burguesia, ela vem e acaba com você. De forma brutal, direta, aberta, despudorada, não tem vergonha. Né? A burguesia despojou de sua auréola todas as atividades até então reputadas como dignas e encaradas com piedoso respeito. É isso, é isso, é isso. Fez do médico, do jurista, do sacerdote, do poeta, do sábio, seus servidores assalariados. Tem que pegar essa parte aí, ó, e colocar no outdoor pra todo mundo ver que eles são trabalhador, que nesse povo não é burguês, não. Isso é genial, né? Isso é genial. Olha isso. O que a burguesia fez? Fez do médico, do jurista, do padre, do pastor, do político, do poeta, do filósofo, do professor, da enfermeira, do gari, seus simples servidores. Ponto. Fala isso pro médico hoje em dia, chama ele de assalariado, de trabalhador. Fica puto, né? A burguesia rasgou o véu do sentimentalismo que envolvia as relações de família e reduziu-as às meras relações monetárias. Isso é muito legal, né? Porque eu não sei se esse foi seu caso, mas é muito comum que pais e mães, no seu caso sua mãe, é muito comum que eles falam, não, você tem que fazer direito, você tem que fazer medicina, você tem que fazer engenharia. Foda-se se você não gosta, foda-se, você tem que ser prático, você tem que não sei o quê. E literalmente, você rasga a empatia e a sensibilidade e empurra o seu filho, a sua filha, sua mãe, seu irmão, sua irmã para uma vida infeliz, para uma vida horrorosa, sem considerar qualquer sentimento ou emoção que essa pessoa tem. É o famoso, tem que fazer isso aqui porque vai te dar dinheiro. Exatamente. E ainda usa desculpa, pra você não crescer e virar que nem eu. Usam essa desculpa. Exatamente. Ou não ser nada na vida. Né? Você vai ser, eu quero fazer filosofia. Você vai ser nada na vida? Entende? Então a burguesia, ela rasga o véu do sentimentalismo que envolve as relações de família e reduz a meras relações monetárias. Aqui tem que tomar cuidado, porque quando a gente faz essas críticas, a gente não pode cair naquele de achar que as relações familiares no feudalismo, por exemplo, também eram fantásticas, eram ótimas, eram belas. Não é isso. Não é isso. Tá? O que importa é que existem relações que você pode manifestar o sentimentalismo, sua emoção, o carinho, a empatia e tal, que não necessariamente seja uma relação feudal. Mas a burguesia destruiu essa possibilidade. Esse é o ponto. A burguesia revelou como uma brutal manifestação de força na Idade Média, tão admirada pela reação, encontra seu complemento natural na ociosidade mais completa. Vou repetir, porque isso aqui é um pouco enroscado. A burguesia revelou como a brutal manifestação de força na Idade Média, tão admirada pela reação, encontra seu complemento natural na ociosidade mais completa. Ou seja, aquela manifestação de força da Idade Média, que estava, por exemplo, nos nobres e tal, ela estava na questão do ócio. Né? Tanto é que a nobre não trabalha. Nobre se exercita. Isso quando quer fazer alguma coisa. Esse é o ponto. E a burguesia, ela revelou isso.
Ela foi a primeira. Pode falar. Porque o burguês faz igual, o burguês não trabalha. Então, mas aí que tá. O burguês não trabalha, mas ele utiliza da alienação para te convencer de que ele trabalha sim. E de te convencer que o trabalho, ele é aquilo que dignifica o homem. Então, ele imputa um valor moral ao trabalho e tira o caráter de necessidade. Porque se você for pensar que o trabalho é uma necessidade humana, beleza. Mas qual é a necessidade de eu trabalhar 8 horas por dia para fazer iPhones? Qual a necessidade biológica? Não tem. Então, se você partir somente da necessidade biológica, que é a própria sobrevivência, não precisa trabalhar tanto. Esse é o ponto. Você não precisa trabalhar tanto para sobreviver, né? Num sistema, teoricamente, não capitalista. Mas o capitalismo precisa que você trabalhe o máximo de horas possível. Diminui o salário pra caralho para que você tenha que trabalhar mais horas. Né? E aí imputa um valor moral de que o trabalho dignifica um homem. Quando, na verdade, ele quer que você trabalhe por conta da lógica de acúmulo do capital. Do lucro. É isso que Marx está dizendo. Foi a primeira... aqui é só a Comuna. Ó. Comuna era o nome que se dava na França às cidades nascentes, mesmo antes de terem conquistado a autonomia local e os direitos políticos de terceiro estado. Em geral, a Inglaterra é o exemplo típico do desenvolvimento econômico da burguesia, enquanto a França representa seu desenvolvimento político. Os habitantes das cidades da Itália e da França se chamavam as suas comunidades urbanas, depois de terem comprado ou conquistado dos senhores feudais seus primeiros direitos a um governo autônomo. Então é aquilo que eu te falei, né? Os primeiros burgozinhos. Chamavam de comuna. Então, a burguesia revelou como manifestou como uma brutal manifestação de força na Idade Média, tão admirada pela reação, encontra seu complemento natural na ociosidade mais completa. Foi a primeira a provar o que a atividade humana pode realizar. Ela criou maravilhas maiores que as pirâmides do Egito, os aquedutos romanos, as catedrais góticas, conduziu expedições que empanaram mesmo as antigas invasões e as cruzadas. Então é isso que eles estão dizendo. Olha o que o ser humano... Esse é o discurso. Se você trabalhar, olha o que você pode conquistar. Olha o que você é capaz de fazer. E isso é muito legal, né? Porque, por exemplo, quando você vai conversar com um liberal, o liberal fala, porra, mas olha, aqui tem iPhone, aqui tem MacBook, tem internet rápida pra caralho, tem jatinho, tem iate e tal, né? Então, tem coisas maravilhosas. E você olha na União Soviética, você não tinha nada disso. E aí tem um vídeo muito legal que eu posso te mandar, que é de uma russa, que ela encontrou uns velhinhos na rua, na Rússia, e ela pergunta o que eles achavam da União Soviética. Para pessoas que viveram na União Soviética, se eles queriam voltar. E aí tem uma frase lá que me pega muito. O cara fala assim, olha, a União Soviética era bom porque tinha estabilidade, tinha educação, tinha saúde, tinha segurança, você dormia de porta aberta, você tinha uma educação fantástica, você tinha desenvolvimento tecnológico, você tinha emprego, você tinha tudo isso. Mas não tinha banana. Eu amo banana. O cara fala, porra, qual que é o ponto negativo? Não tinha banana. Mas aí a pessoa pergunta, e hoje tem banana? Ele fala, porra, hoje tem 12 espécies de banana no mercado. Aí ela fala, então hoje é bom, né? Ele falou assim, não, porque eu não tenho dinheiro para comprar nenhum. Então hoje você tem tudo, mas você não tem nada. Então hoje você tem BMW, você tem carro, você tem uma caralhada de coisa, né? Mas você não pode comprar. Então é a mesma coisa de não ter. E é muito louco, porque assim, hoje na União Soviética não tem McDonald's, não tem Burger King, não tem Outback. Mas ninguém passa fome. No sistema capitalista, você tem tudo isso e mais um pouco, e 20 milhões de pessoas morrem de fome por ano. Olha isso. O sistema capitalista mata 20 milhões de pessoas de fome em 2022. Então, esse é o rolê, né? Esse é o discurso burguês. Olha, se você trabalhar, olha as maravilhas maiores que as pirâmides do Egito, maiores que os aquedutos romanos, maiores que a catedral gótica, maior do que as expedições da cruzada. Esse é o discurso ideológico burguês e liberal. É isso que a gente tem que combater. Eu não sei você, velho, mas eu trocaria todos os Big Mac do mundo por não ter a preocupação de se amanhã eu vou ter dinheiro ou não para comer.
se minha bolsa vai cair amanhã ou não, se meu salário vai cair amanhã ou não, entende? Essa instabilidade é fodida. Agora imagina um Uber. Nossa senhora. Entende? Que é um subemprego. Se a coisa tá ruim para os assalariados, imagina para um cara do subemprego. E tem vários subempregos no Brasil. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, cidades grandes, portos e tal, tem um tipo de emprego que nego fica na porta do supermercado e espera o caminhão chegar. Falou, você me dá 20 conto, eu te ajudo a descarregar. E ele vive de descarregar caminhão para ganhar 20 conto por dia. Sabe que é análogo à escravidão. Porra. Exagerei. Análogo à escravidão não, porque trabalhos hoje análogo à escravidão existem, são bem, bem problemáticos. Então a gente não pode minimizar esse tipo de coisa. Tranquilo? Tranquilo. A burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção. Isso aqui é fantástico. E aí tem a galera que fala que Marx é inimigo da tecnologia, né? Alguém falou que Marx disse que a tecnologia ia deixar todo mundo sem emprego, não sei o quê, não sei o quê. E aí tem uma passagem uma carta do Engels, que ele diz o seguinte: Marx chorava de emoção todas as vezes que uma nova tecnologia era inventada. Ele se emocionava. Por quê? Porque uma nova tecnologia significa menos tempo de trabalho. Menos tempo de trabalho, mais tempo para ser dedicado à vida. Ao descanso, ao lazer, à leitura, aos estudos. Então, o Marx, ele, adorava a tecnologia. Qual que é o grande problema? A tecnologia sob os interesses burgueses. Esse é o rolê. E aí, quando a gente fala que o socialismo é a superação do capitalismo, a gente não está falando de destruição do capitalismo. A gente está falando de conservação. Tecnologia, por exemplo, do capitalismo. Mas a superação das relações de produção. Exatamente. Então, a burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção. Por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais. E aqui você vê que tem uma ligação direta entre relação econômica e relação social. Você não consegue pensar qualquer relação social, seja de qualquer nível, até mesmo afetivo, sem relação econômica. Casais brigam se não comprar um lanchinho na sexta-feira à noite. Né? Se você não compra o lanche para o seu parceiro, para sua parceira que está com fome, você apanha. Então, todas as relações sociais são marcadas pelas relações econômicas. A conservação inalterada do antigo modo de produção era, pelo contrário, a primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. Ou seja, olha, a conservação inalterada do antigo modo de produção, do feudalismo, é a primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. É isso que a gente está dizendo. A dialética, ela nega, ela conserva e ela supera. E as primeiras classes industriais, elas conservaram isso. Elas conservaram as coisas. Mas a burguesia, para ter se tornado burguesia, ela precisou revolucionar os instrumentos de produção. Faz sentido ou não? Lê de novo. Vamos pensar do ponto de vista dialético. Dialética, ela conserva, ela nega, ela eleva, certo? Certo. E ele está dizendo o seguinte: a conservação inalterada do antigo modo de produção era, pelo contrário, ou seja, ao contrário do que a burguesia fez, que é sempre revolucionar e tal, os instrumentos, a primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. Ou seja, as primeiras classes industriais, elas conservaram as características do feudalismo. Certo. Foi aquilo que a gente viu das corporações, manufaturas, maquinofaturas. Os primeiros industriais, eles conservaram isso. Mas para que eles tivessem se tornado burgueses, eles precisaram revolucionar. Por isso que ele diz, a burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção. Por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais.
A conservação inalterada do antigo de modo de produção era, pelo contrário, ao contrário disso aí, a primeira condição de existência. Eles fizeram isso. Mas para se tornar burguês, você precisa, antes de tudo, revolucionar incessantemente, criar novidades, tecnologias e tal. Né? Essa subversão contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente e essa falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Isso aqui é isso que ele está dizendo. Essas inovações no modo de produção muda completamente as relações sociais. Mudando completamente as relações sociais, você tem toda uma dinâmica econômico-social que nunca existiu antes. Mas é que, tipo assim, eu consigo trazer para os dias atuais, que, tipo assim, hoje em dia não tem uma estabilidade, você não sabe, tipo, quanto que vai estar o preço das coisas no mercado. Tipo, você foi no mercado ontem, a banana estava 5 contos, você vai outro dia tá 10, você vai no outro tá 5. De novo, você não sabe. E, tipo, o capitalismo ele é insustentável, então ele fica tentando se coisar para ele não acabar, e isso não tem uma estabilidade. Não tem uma época do capitalismo que teve estável. Exato. E não pode haver estabilidade no capitalismo. Por quê? Porque sem essa constante mudança no instrumento de produção, ela evita a estabilidade. Por exemplo, um exemplo clássico. Na União Soviética, o preço das coisas não variava. Não variava. Tinha estabilidade. O seu salário dava conta de viver sem se preocupar. Né? E coisa que você não vê em outros sistemas. Foi muito engraçado, porque eu lembro que no dia 31 de dezembro todo mundo saiu correndo para abastecer. Eu falei, porra, amanhã a gasolina vai subir um monte. Aí no dia 1º de janeiro a gasolina foi para R$6, no dia 2 de janeiro a gasolina estava R$4,98 de novo. E é isso que Marx está dizendo, ó, essa subversão contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente, essa falta de segurança, falta de estabilidade, é o que faz com que a época burguesa seja diferente de todas as outras. Porque você muda o eixo axiológico. Agora o eixo axiológico não é mais Deus, que é eterno, imutável. Não é mais o cosmo todo e organizado de Aristóteles. É o lucro. E tudo que for necessário fazer para que você tenha esse lucro. Uau! Show? Show. Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas. Aí é o mundo líquido do Bauman. Bauman é um ex-marxista, né? Quem? O Zygmunt Bauman das relações. Tá? Dissolvem-se. Marxista. Ele era um marxista. Ele era do Partido Comunista Polonês. Caralho. Né? Bauman é um cara interessante. Depois ele começou a se baldear para o pós-estruturalismo e tal, mas ele estava mais preocupado com as relações pessoais mesmo, né? Uhum. Mas ele era do Partido Comunista Polonês. Tá? Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Quase com certeza que sim. Vamos ver. Tenho quase certeza. O quase é o melhor. Bauman foi entusiasmado militante do Partido Operário Unificado Polaco, o Partido Comunista da Polônia. Então, isso mesmo. Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas, com seu cortejo de concepções e de ideias secularmente veneradas. As relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se consolidarem. Puta que me pariu. Esse cara é um visionário. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, tudo que a gente achava fantástico, que durava eternamente, tudo que era perfeito, some. E o que coloca no lugar? Velho, o que acabou de sair já se tornou antigo. Antes da porra do iPhone 12 se consolidar, já tem o iPhone 12 Pro. E antes do iPhone 12 Pro se consolidar, já tem o iPhone 13. Eu já me perdi. Esse dia pra trás, chegou uma pessoa comigo e falou, eu tô com o iPhone 14. Eu falei, eu parei no 10? Como assim? Eu parei no 10? Como assim o 14? Percebe? Então, assim, antes de consolidar essa porra... Não, se você olhar, por exemplo, isso é muito interessante.
Vamos ver aqui. O PlayStation 1, ele foi lançado em 1955. O PlayStation 2 foi lançado em 2000. 5 anos de diferença entre PlayStation 1 e PlayStation 2. Uhum. O PlayStation 3 foi lançado em 2006. Ó, 6 anos de diferença. Quando foi o PlayStation 1? 95. Ah, eu pedi 55. Falei, mas como assim 5 anos? 95. O PlayStation 2 em 2000, 5 anos. PlayStation 3, 6 anos em 2006. Aí você olha o PlayStation 4, 2013. Bastante também, né? 7 anos. Se você olha o PlayStation 5, é uma média de 7 anos de diferença. Certo? Uhum. Quando você olha, por exemplo, sei lá, deixa eu pensar algo mais antigo. O rádio foi criado em 1896. A televisão em 1927. Ou seja, mais de 30 anos de diferença entre duas inovações tecnológicas. E daí, se você olha para a televisão de tubo, para a televisão LCD, é um tempo gigantesco também. Então, esses exemplos são ruins. Eu queria ter mais exemplos históricos, sei lá, pensar em algo em relação ao carro, a tipos de carro, tipos de motor. Eu não tenho essa informação, talvez a Raíssa tenha, né? Que ela é da engenharia. Mas, por exemplo, hoje em dia os motores mudam com uma velocidade muito maior do que os motores antigamente. Hoje, mesmo a questão do PlayStation, né? O PlayStation, ele teve 5 versões em 30 anos. O iPhone, provavelmente, nos 3 anos, teve 5 versões. Né? Enfim, então, isso aqui, para mim, essa frase aqui, eu tenho vontade de tatuar, né? Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas com seu cortejo de concepções e de ideias veneradas secularmente. As relações que substituem essas relações seculares, elas se tornam antiquadas, démodé, antes de se consolidarem. Tudo o que era sólido e estável se desmancha no ar. Tudo que era sagrado é profanado. E os homens são obrigados, finalmente, a encarar, sem ilusões, a sua posição social e as suas relações com os outros homens. Pô, isso aqui é um tiro de 12. Impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo terrestre. É outra coisa, né? Capitalismo e imperialismo andam juntos. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte. Existe, tipo, alguma sociedade, assim existe, mas tipo, algum país que não seja capitalista? País mesmo, Estado. Laos, A China Laos, Vietnã, norte da Coreia, Cuba. E a China, ela é uma experiência socialista própria, né? Laos é o quê? Laos é um país. Não. Eu sei, mas eu digo. O meio de produção. É socialista também. Ah, tá. Também fizeram uma revolução. Mas não existe algum outro meio de produção que seja o socialismo. Não existe o quê? Outro meio de produção que se opõe ao capitalismo seja o socialismo. Ah, que não seja nem o capitalismo nem o socialismo? Atualmente, você diz? Uhum. Não. É porque, tipo assim, nós marxistas, como eu disse para você, o meio de produção vai ser aquilo que a sociedade permite que seja. Nós temos diretrizes e tal. Mas, por exemplo, se algum historiador do futuro pode dizer que a China tem um modo de produção próprio. Certo. Que não é socialista. Tanto é que os próprios marxistas, eles divergem sobre o que a China é, né? Mas a China, até então, é um regime socialista. E, detalhe, Marx escreveu muito pouco sobre o que seria o comunismo. Escreveu muito pouco. Porque Marx não era picareta, ele era cientista. Ele analisava, ele descreveu o capitalismo, foi isso que ele fez. Mas os indicativos que Marx dá sobre como seria o socialista é muito mais próximo do que foi a China do que foi a União Soviética. Então, o socialismo de Marx está muito mais próximo,
outro que Marx, imagina, socialismo de Marx não faz sentido dizer isso, porque Marx não é social, não teorizou sobre o socialismo, né? Mas aquilo que Marx deu indicativo está muito mais próximo do que a China hoje do que a União Soviética. Por exemplo, Marx disse que como a dialética ela conserva, é muito provável que propriedades privadas e propriedades públicas compitam espaço entre si. O que acontece na China. Né? Ele vai dando esses indicativos. Porque a União Soviética ela mudou bastante. Assim, a revolução foi muito forte, né? No caso da China, não que não tenha sido, mas a China ela meio que fez uma reabertura econômica que a União Soviética não conseguiu fazer. Então, o socialismo da União Soviética foi o que foi pelas condições históricas da União Soviética. Não foi pela uma mente doentia de Stalin, foi pelo que deu. E a China é a mesma coisa. A China teve possibilidade de reabertura econômica e ela fez a reabertura. Tranquilo? Certo. Minha geladeira tá chiando. Pode explodir. Quem fez a abertura chinesa foi em 76, foi o Xiaoping, Deng Xiaoping. Que, assim, foi um puta, cara. Ah, e tem um rolê também, né? Que a União Soviética, ela teve uns líderes muito ruins. Assim, os caras que vieram depois de Stalin fizeram bastante merda. Bastante. Você pega o Gorbachev, porra, que o Satanás coma o cu dele. Um escroto do caralho. O Gorbachev foi um merda mesmo. Nossa, tá louco. Mas a China deu sorte de que todos os governantes chineses são muito bons. Sabe, tem muita clareza do que tá fazendo. Mas, tipo, eu não... é porque a gente não teve aula, né? O Marlon não deu a Revolução Chinesa pra nós. É. Mas eles mudam de governante, tipo presidencialismo mesmo, de 4 em 4 anos, ou não? Não. Eles têm um outro sistema de governo. Eu não sei exatamente como funciona em termos de 4 em 4 anos, mas não é de 4 em 4 anos. Porque na União Soviética era até um morrer ou renunciar, não era? Ou até que o Comitê Central entendesse que estava na hora de pegar outra pessoa, entende? É porque, no caso da China, as eleições da China, elas são eleições hierarquizadas. Então, por exemplo, você não necessariamente precisa de um partido para você se candidatar. Vamos imaginar que eu sou um trabalhador numa mina de carvão chinês. E daí, os trabalhadores de carvão daquela região, eles votam em mim. Aí eu subo de nível. Aí os caras daquela região, sabe? Então, existem vários níveis de eleição até chegar no membro central do comitê. Aí eu não tenho... Quer dizer, não tenho certeza, não. Não é o povo que escolhe diretamente o dirigente central, tá? Isso não quer dizer que não há uma escolha popular, né? É um mecanismo de indireto. Uhum. Sabe onde também tem um mecanismo indireto, assim? Estados Unidos. É os delegados que votam. Exatamente. Entende? Trump ganhou por causa disso. Estão falando que ele vai se candidatar de novo, né? Depois do Biden. Será que ganha? Não sei. Seria muito louco, né? Teve uma... A gente foi... Lembra o negócio do Senac que a gente fez? Aquela vez que teve que a gente falou pra você, dos carinha que a gente foi pra de Minas e teve aquele negócio do Senac de criar uma startup. Uhum. Aí quem ganhasse o prêmio ia fazer uma imersão em uma empresa. Aí a gente ganhou, aí a gente foi, né? Aí tinha uma moça lá que ela tava explicando que ela trabalha com marketing. Ela falou que a mesma empresa que fez o marketing do Trump pra ele ganhar a eleição foi a que fez a do Bolsonaro aqui. E disse que eles iam lançar o Trump de novo, depois. Será? Em 2000 e... Quando que o Biden ganhou? 2020? 2021? Não sei. Acho que foi 2020, né? Então, 2024. Não, foi 2021. Foi 2021. Foi 2025, né? Acho que foi 2021. Beleza. Então, impelida pela necessidade de mercados novos, ela precisa estar em tudo quanto é lugar. Ou seja, né? As entranhas da burguesia. Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Isso é muito legal.
Cosmopolita é aquele que está no mundo inteiro. Uhum. E para que ela possa explorar o mercado mundial, o que ela faz? O Marx usou aqui imprime, poderia ser introjeta, poderia ser oprime, poderia ser obriga um padrão de consumo e de produção. Daí você olha, né? Eles não entram aqui com a AK-47, mas eles entram aqui com McDonald's, Nike e tal. Mas o pessoal lá do Oriente Médio não tá muito afim de McDonald's e Nike, né? Então o que é que eles mandam? Um Talibã. Ai, Né? ai. Oh, língua. Existem dois tipos de dominação, né? Uma dominação militar e uma dominação ideológica. Aqueles que não aceitam ideologicamente, aí vai na bala. Né? Pro desespero dos reaça, dos coxinha, filha da puta, ou seja, né, dos nobres e tal, ela roubou da indústria a sua base nacional. Opa, para desespero dos reacionários, ela roubou da indústria a sua base nacional. As velhas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a ser destruídas diariamente. Isso é muito claro. Se a gente olha, por exemplo, na história do Brasil, os presidentes na época lá da democracia, antes da ditadura de 64, que tiveram um projeto nacionalista, não cumpriram o mandato. Uhum. Né? Depois da ditadura. Não, depois de Vargas, né? Entre Vargas e 64. O Getúlio não continuou, o Jango não continuou. Então, aqueles que eram nacionalistas, não rolou. Outro exemplo, a Dilma foi derrubada pela necessidade de reestruturação do padrão de produção e consumo capitalista do Brasil. E aí botaram quem? O Temer, que é um puta neoliberal. Qual é a primeira coisa que ele faz? Um teto de gasto que torna crime o Estado subsidiar a educação, ciência, tecnologia. Percebe? Marx estava dizendo isso em 1848. São implantadas por novas indústrias cuja introdução se torna uma questão vital para todas as nações civilizadas. Indústrias que já não empregam matérias-primas nacionais, mas sim matérias-primas vindas das regiões mais distantes, a gasolina dos Estados Unidos e do Oriente Médio. E cujos produtos se consomem, não a gasolina, né? O petróleo que eles fazem a gasolina. Né? Indústrias já não empregam matérias-primas nacionais, mas sim matérias-primas vindas das regiões mais distantes, e cujos produtos se consomem não somente no próprio país, mas em todas as partes do mundo. Aquele rolê, você tem um Subway em tudo quanto é canto. Tem um McDonald's em tudo quanto é canto. Ele já tava meio que... Sei lá, é muito atual. Ele falou dessa parte, eu lembrei das... Como é que fala? As 3 fases da indústria, que é a indústria de base, aí a secundária, que é a que pega a matéria-prima que vem lá da puta que pariu, aí tem outra indústria só para fazer, depois para tornar produto, depois o comércio. Que vai no mundo inteiro. Tipo assim, o Marx aqui ele não tá fazendo voodoo, não, tá, gente? Não é um rolê de previsão. Uma bola de cristal. Não é uma bola de cristal, não é picaretagem. Ele tá fazendo uma análise científica da realidade. Ele vivia num capitalismo diferente do nosso? Sim, mas era capitalismo. Né? Ao invés das antigas necessidades satisfeitas pelos próprios produtos nacionais, surgem novas demandas, né? Que reclamam para sua satisfação os produtos das regiões mais longínquas e de climas ou os mais diversos. Isso é muito legal, porque, nossa, isso é muito foda. Os celulares, eles viciavam bateria de uma época, você lembra? Principalmente Samsung, era horrível. E tava tudo bem. Quanto tempo a gente ficou com um celular que não era com bateria de lítio? Muitos anos. Muitos anos. Bateria de lítio é essa que não sai, né? É. E daí... Não necessariamente, você pode ter de lítio que sai. A de lítio é aquela que não vicia. Ou demora muito mais para viciar. Mas sei lá, você vive um celular o tempo inteiro, mexendo com ele carregado e tal, a gente teve uma necessidade nova que deixou... isso, o Marx disse que o ser humano cria novas necessidades para si mesmo. E aquela bateria não era mais suficiente. O que foi necessário? Ir na porra do deserto do Chile para extrair lítio. Para fazer bateria de lítio. Qual que é o grande problema? O grande problema é que para você extrair lítio, você precisa de água. E a maior parte do lítio está no deserto. Existem comunidades que vivem nessa região.
Ah, que maravilha. que estão tendo a sua água utilizada para extração de lítio para mandar para a Samsung, que tem o seu polo industrial nos Estados Unidos. Aí acaba com a água das comunidades, vai fazer o quê? Eles morrem de sede. É exatamente isso que está acontecendo. Percebe? Então é um processo muito louco. Muito louco. No lugar do antigo isolamento de regiões e nações autossuficientes, desenvolvem-se um intercâmbio universal e uma universal interdependência das nações. E isto se refere tanto à produção material como à produção intelectual. Nossa. As criações intelectuais, pode falar. Não, aqui, essa parte é muito tipo assim. Você consegue perceber do ponto de que a gente, por exemplo, a gente não estuda história do oriental. A única história que a gente conhece é a história ocidental. Exatamente. Não é ensinado, não é cobrado, porque o que importa é a intelectualidade dali, que tá enfiado no... Ai, nossa. Exatamente, exatamente. As criações intelectuais de uma nação tornam-se patrimônio comum. A estreiteza e a unilateralidade nacional tornam-se cada vez mais impossíveis. Ou seja, você estar isolado e autossuficiente é cada vez mais impossível. Principalmente se eu vou olhar, se você quiser comprar qualquer coisa, tem que ser em dólar. Para você comprar em dólar, você precisa de passar pelos Estados Unidos. O seu dinheiro passa pelos Estados Unidos. Né? Das numerosas literaturas nacionais e locais, nasce uma literatura universal, que é esse currículo ocidental que a gente estuda pra caralho. Né? E aí, eu tenho uma reunião agora, na verdade. De bom, né? Já é bastante. Deixa eu ver quanto falta para acabar a primeira parte. Bastantinho, né? Eu queria acabar a primeira parte, mas então não vai dar. Não tá não, mesmo. Cadê? A gente parou aqui, né? No 11, na página 11. 44, né? É que eu tô olhando ali em cima, 11 de 36. Tá bom, então a gente para aqui na página 11/44. Foi bom, né? Esse jogo valeu a pena? Sim.